Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com histórias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje estou aqui com ela, a mulher que sabe tudo sobre zumbido. Talvez uma das maiores autoridades nacionais, isso com certeza, e também internacionais. E vai falar pra gente sobre zumbido, que é um problema que tem afetado muito a população, acho que desde sempre. Quem tem sabe o que é passar por isso. Ela é professora livre docente da USP, otorrinolaringologista, uau, acertei. E eu tô com ela, Tani Gans Sanches. Olha que nome sonoro, gente. Obrigada por ter vindo. Querida, obrigada. Que delícia é um prazer, viu? Um prazer. Nossa, eu vou te contar uma coisa. O seu nome eu já conhecia há muito tempo, porque tem uma madrinha minha, tia G, beijo, que é a Ângela, que tinha o zumbido e conseguiu participar dos grupos que você promove de psicoeducação na internet. E aí eu já sabia de você e já te tinha como uma referência. E quando eu quis saber sobre zumbido, eu procurei a minha amiga, Maria Emília, Gadelha, aqui beijo. Também. Ai, que delícia. Eu falei, Emília, eu quero alguém que fale de zumbido, porque, né, síndrome pós-Covid, tem um monte de coisa acontecendo, eu preciso de alguém que manje muito. Ela, Tani, né? Eu, jura, me dá o telefone. E você está aqui. Quando flui, né, é uma delícia, né? Então, para mim, é um prazer também. E aí, quero saber, assim, absolutamente tudo sobre isso, né? O zumbido dá de uma hora para outra? Ele pode dar de uma hora para outra, inclusive na juventude, Marisa, uma das causas mais comuns de zumbido de uma hora para outra é a pessoa que vai se divertir nas festas, nas baladas, nos shows, nas raves, sem protetor de ouvido. Então, uma hora para outra quer dizer, você entra no show, na diversão, sem zumbido, você sai com zumbido. Mas então, um zumbido assim para sempre? Ele pode ser temporário, como é na maioria das vezes. Não sei se você já teve. Vai em festa, som alto, sai com zumbido, ouvido tampado, dorme, no dia seguinte ou no outro, ele vai embora. É um trauma? Um trauma acústico. Isso, é uma porrada. É uma porrada nas células do ouvido. Só que, se a pessoa é resistente, essas células se recuperam e o zumbido vai embora. E, em geral, as repetições dos traumas acústicos é que pode dar um zumbido definitivo. Ou uma única vez, de fato, que a pessoa vai, mistura álcool e drogas, muda o nível de consciência, vai dançar, abraça a caixa de som, como alguns deles falam, e daí a lesão acaba sendo grande demais porque perdeu a noção de perigo. E aí, realmente, pode ser de uma hora para outra e definitivo. Mas então é físico, não é uma coisa de percepção, que a pessoa um dia começou a perceber mais o zumbido. Quer dizer, eu acho que envolve tudo, mas um trauma físico. Sim, envolve uma coisa física que depende do tamanho da lesão que foi causada no ouvido, e o ruído é uma causa muito comum, mas, obviamente, também tem a percepção. Então, existe acho que dá para a gente pensar desses dois lados. O quanto de estrago aconteceu por causa do ruído, por causa de medicamentos tóxicos, por causa de Covid, o estrago no ouvido, porque o zumbido é um ritmo acelerado, tentativa de compensação desse estrago. Então, o zumbido é o mecanismo lançador que o ouvido lança justamente para alertar que houve uma lesão. Mas, de qualquer jeito, a partir do momento que ele fica estável, pode sim haver a percepção, que daí envolve também o seu lado, né? Mas, Tani que fala? Claro, Tani, vamos dar um passo atrás. Vamos. Por que zumbido? Mulher, você podia estudar, assim, absolutamente qualquer coisa que você quisesse, no entanto, você foi para essa especificidade. Eu te conto, imagina. Olha, entrei na otorrino porque é uma especialidade super objetiva, papum, você resolve um monte de coisa. E assim percorri 3 anos de residência em otorrino, até que as coisas foram acontecendo. Eu dava plantão de domingo à noite lá no Hospital das Clínicas, que só vai gente com o nariz quebrado, é super tranquilo. Em dia de jogo só vai gente com... Super tranquilo. E começou a aparecer gente com zumbido no meu plantão domingo à noite. E aí, a gente tem, há 30 anos atrás,
a gente tinha muito uma crença que existe ainda, mas está afrouxando, que é zumbido não tem cura, não tem o que fazer, avisa o paciente que ele precisa se acostumar. E aí eu vou te dizer que eu não nasci para isso. Então foi uma frustração atrás da outra, até doer em mim o suficiente para tomar uma iniciativa e fazer um estágio fora do Brasil. Eu falei, não sou a pessoa para carregar boas notícias e me senti impotente perante um monte de gente, né? Porque você sabe que energeticamente depois você vai atraindo. É um plantão o universo atrás do... vai vindo. Mas então, você tem alguém na tua família, assim, que você conviveu? Nada, quer dizer... Nada, foi a questão do atendimento dos pacientes. E eu ver que quando a gente ia discutir com médicos mais experientes, eles sabiam me ensinar tudo. Como é que eu tratava a 10ª sinusite de uma pessoa? Como é que eu tratava a 5ª amidalite do mês? Quando era zumbido, não tenho o que fazer. Era na hora, a resposta você é uma mais inconformada. Essa é a tua característica. Eu sou inconformada e buscadora. Não paro quieta. Adoro. Porque o zumbido, ele pode ser enlouquecedor, né? Eu, como psicóloga clínica, posso te dizer que, assim, é extremamente perturbador. Essa condição de você escutar um negócio que você não quer escutar o tempo todo... Eu vou querer saber de ruído branco, mas vamos lá, amigo. Eu acho que para as pessoas que nunca tiveram zumbido, eu costumo explicar assim. Imagina o que é dormir com o vizinho ou um bar na sua frente ou uma obra fazendo barulho. Tem gente que deita e dorme quando o mundo está caindo. Provavelmente essas pessoas tendo zumbido não vão se incomodar. Agora, aquelas pessoas que precisam de silêncio, sem nenhuma distração no ambiente para pegar no sono, imagina o barulho que está dentro de você e você não tem acesso ao botão de liga e desliga. É só para ter uma ideia, para quem nunca nem percebeu o zumbido. Então, emocionalmente, a pessoa se desgasta muito. Com certeza. Então, o zumbido, eu diria que tem um início físico na enorme maioria das vezes e que a busca por ajuda, que é algo natural, o paciente fala, o que é isso? Vai no Google, depois vai no otorrino, porque é o especialista em ouvido. Mas aí, encontra, tanto no Google como no otorrino, ele encontra, não tem o que fazer. Aquele rótulo de 30 anos atrás que ainda está ativo e operante, eu tenho certeza que isso é um peso em cima do sintoma que contribui para essa percepção ser enlouquecedora, porque a falta de esperança, nossa, vou ficar com isso para sempre? É assim? Então, a falta de conhecimento acaba gerando uma onda em cima dessa presença do zumbido e esse peso acaba, né, sinapticamente, ativando todo o sistema límbico, o sistema de atenção e fica muito mais pesado do que poderia ser se todo paciente chegasse no otorrino e houvesse naturalidade de tratamento. Então deve haver, inclusive, uma correlação com quadros de ansiedade, de depressão, porque uma vivência prolongada desse estresse emocional... Com certeza. Impacta... Com certeza, mas eu acho que é bem uma coisa de mão dupla. Os estados ansiosos e depressivos podem gerar zumbido como um dos sintomas, assim como o zumbido completamente físico, tipo o trauma acústico da balada em jovens, pode gerar ansiedade ou depressão, porque aquela coisa não sai mais desse looping, né? O que você diria assim sobre um caso de uma pessoa que, do nada, teve um estalo e começou a ouvir o zumbido, entupiu o ouvido e começou a ouvir o zumbido do nada e nunca mais passou? Perfeito. Isso é o que? Esse estalo que dá esse... Esse é um estalo que assusta a gente, porque na maior parte das vezes, esse estalo está representando uma perda de audição. Então, a gente precisa descartar surdez súbita. O estalo com zumbido abrupto é igualzinho o infarto ou AVC. É algo abrupto que o ouvido está mostrando. Muitas vezes tem a ver com a parte vascular, né? Porque a vasculatura do ouvido é assim, é um vaso para se dividir, para irrigar todo aquele maquinário que não para. 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ouvido está funcionando. Tem aquela perfusão, então, que... Aquela perfusão, o ouvido é dependente dela. Então, quando acontece alguma coisa nessa vasculatura, o pós-Covid é um exemplo de causa, né, que comprometeu muito o ouvido, você tem chance de ter
aparecimento abrupto de zumbido. Mas então, bom, eu já percebi que você, além de buscadora inconformada, a tua missão de vida, o teu propósito é levar então essa informação que você descobriu, né? Quando você se inconformou. Não, então não tem que fazer, não. Peraí. Você foi estudar fora, e aí as suas descobertas foram te levando à montagem de um entendimento do zumbido que provavelmente pouquíssimas pessoas têm. Eu acho que foi exatamente isso. Que tá Sem me conhecer, você tá... Eu tô entendendo. É isso mesmo. Então, a minha ideia foi... Eu fui buscar um curso em Portland, fiquei 2 meses lá, em 95. Voltei pro Hospital das Clínicas, onde eu comecei o grupo de pesquisa em zumbido do zero, né? Até porque eu fui com a expectativa de ver a parte médica, e eis que eu chego no Congresso de Zumbido, fonoaudiólogos e psicólogos na maior parte das palestras. E ok, eu amo o trabalho interdisciplinar, mas aí eu voltei para São Paulo e pensei assim, mas o que eu vou levar para o Hospital das Clínicas, né? E eu comecei uma análise do que o paciente falava. E olha só, a gente tem uma pergunta-chave na medicina para todos os sintomas, seja dor de cabeça, dor de barriga ou zumbido. Com o que você piora? Com o que você melhora? E juro, as respostas dessas perguntas me abriram um leque enorme. Infinito, quase. Infinito, porque quando a pessoa falava assim, quando eu tomo café, meu zumbido piora. Eu falei, opa, então o que tem a ver o café com o zumbido? E sai estudando e anotando e perguntando para as próximas pessoas, seu zumbido piora com café? E daí você vai vendo que sim, o abuso de cafeína pode piorar um zumbido ou fazer aparecer. Então, olha que causa simples, não é? Porque se for um zumbido por abuso de cafeína, basta o quê? Eu tirar do abuso e colocar no uso com moderação. Simples. E diminui assim. mesmo? E diminui mesmo, né? Então, por quê? O zumbido já é um ritmo acelerado. A cafeína é uma xantina aceleradora. Acelerar o que já tem tendência de ser acelerado é que nem botar lenha na fogueira. O fogo cresce, né? Então, essa é uma causa simples. Mas falando porque a gente foi descobrindo assim, com o que seu zumbido piora? E as pessoas falavam, quando eu fico nervosa. Ok, então tem vínculo de alguns zumbidos. Pode ser as duas coisas, sabia? Quando a gente começou, não existia, a gente não tinha essa prática de medir o zumbido dentro da cabina, tá? Sabe aquela cabina silenciosa que a gente normalmente faz os exames de audição? Sei. Pois é, lá dentro também dá para medir essa percepção do zumbido. É mesmo? Também. É mesmo. É a audiometria, né, que você faz? A audiometria é parte da audição. A medição do zumbido, como o nome do zumbido científico é acúfeno, chama acufenometria. Que nome feio. É horrível. Acúfeno, o que é isso, Tani? Você que botou esse nome lá? Lógico que não, né? Não, né? Porque não tem bom Eu ia gosto, batizar não. bonitinho. Minhas filhas têm nome lindo. Então, a questão é que se dá para se mensurar a percepção subjetiva, lógico, da frequência e da intensidade do zumbido. E quando as pessoas... Então, vamos botar números para ficar mais fácil. Boa. Imagina que um zumbido tenha uma intensidade de 5 decibéis na escala do zumbido, tá? A média é de 5 a 10. Então, vamos pensar numa pessoa que tem 5. Quando ela tá no silêncio, esse 5 pode ficar nítido. É que nem eu pegar esse copo, botar luz nele ou tirar a luz. Ele é o copo igual. Certo? Mas a gente vai dar mais nitidez se tiver luz do que se ele tiver no escurinho. E aí ele ganha mais relevância. Ganha mais relevância. Entendi. Então, o zumbido pode ser 5 decibéis o dia inteiro e ganhar relevância quando a pessoa está no silêncio ou está tensa, mas quando ela está tensa, o zumbido pode subir para 8. Caramba. Então, tem as duas coisas. Por isso que eu te falo. Existe essa possibilidade de você envolver mais sinapses na percepção do zumbido quando tem um vínculo emocional e quando você está atento. E existe essa possibilidade de põe luz ou tira a luz do zumbido. É interessante porque na psicologia, qual que é o trabalho? É você entender qual o significado daquela perturbação. Perfeito. Né? E aí, casa muito com o que você está falando. Uhum. E uma coisa que eu não entendi, que agora vou matar a minha curiosidade, é o seguinte. Eu vi você falando de vários zumbidos. Tipo, tem
jeitos diferentes de zumbido? Sim. Que nem dor, que irradia, Perfeito. Pulsa, lateja? Tem como tudo. É isso? No zumbido, se você fizer qualquer pergunta que começa assim, pode acontecer XYZ? A resposta é sim, né? É muita heterogeneidade. Eu acho que por isso que as pessoas desistem de estudar zumbido. Porque a gente tem que ter uma visão aberta e aceitar essas coisas subjetivas e que cada um tem uma vivência diferente. É exatamente que nem a dor, né? Então, o zumbido, se a gente pensar nos tipos mais comuns, chiados, apitos, cigarras e grilos são as descrições mais comuns na boca do paciente. Tá? Mas eu já vi gente falando assim, parece uma martelada, parece sonrisal dissolvendo na água, parece um tatu cavando buraco. Então, você pega o linguajar do paciente, inclusive no Hospital das Clínicas, é onde a gente tem uma diversidade muito grande do linguajar. Qual que é a prevalência do zumbido? Olha só, num estudo da USP de 2015, aqui em São Paulo, 22% dos paulistanos com zumbido, ou seja, um a cada 5. Quando a gente pega estudo europeu, né, os países assim menores, isso está entre 10% a 15%. Então, é muito mais comum e zumbido ainda está na sombra. Então, quando você fala, eu quero ajudar, eu sou uma buscadora, eu vou botar luz. Porque as pessoas precisam enxergar isso, já que é comum, pode, embora muita gente conviva com ele, pode comprometer escola, faculdade, trabalho, o sono, a concentração, qualidade de vida. Saúde mental, com certeza. E depois da pandemia, isso fez assim. Pois é. Fez assim. Então, quando a pessoa tem isso, não sabe, vai para o Google, que é o caminho natural. O Google é cruel para a parte de zumbido, sinceramente. Melhor não ir, gente. Melhor não ir. Liga para Tani. Não vai no Google, não. Eu também sou super de ir no Google, mas o Google dá uma decepcionada e uma preocupada grande. Então, o que acontece é que a gente está fazendo o nosso esforço há 30 anos para divulgar mais zumbido, principalmente na equipe multidisciplinar. Otorrinos, fonos, psicólogos, psiquiatras, neuros, nutricionistas, endócrinos. Tem espaço para todo mundo trabalhar no universo do zumbido, se quiser. Tem gente que tem zumbido e não percebe? Tem gente que, como ele é comum na infância, existe uma tendência muito grande das crianças com zumbido falarem, isso aqui é normal. Nem saberem, né? Que é uma Nem coisa... saberem que é zumbido. Olha só, a gente tem uma tese, uma aluna minha fez uma tese de doutorado em 2007, com 506 crianças de 5 a 12 anos, e a gente viu que 37% delas tinham zumbido, mas só 19% delas sofriam, se incomodavam. Então entra a naturalização que a criança faz do que está no ouvido. Dorme com a televisão ligada, não tem repercussão nenhuma. E assim, é só quando for adulto que às vezes vai cair a ficha. E tem umas coisas assim, pro zumbido, né? Umas caixinhas que soltam um ruído branco. Você já viu uma coisa assim? Como uma das... O que é isso, assim? Qual que é a solução? Vamos falar então de soluções paliativas ou que ajudam a pessoa a viver melhor e depois da parte médica mesmo. Perfeito. Se a gente pensar assim, tô com um zumbido, ou não vou no médico, ou fui no médico e... Não tem jeito. Ele fechou a porta, tá? Como o zumbido é um som, pro cérebro dá para fazer uma habituação ao som do zumbido. Lembra que habituar é um nome que eu também não gosto, porque habituar faz muita gente, né? Provavelmente você, achar que é aprender a conviver. E habituar é deixar de perceber. É uma dessensibilização. É uma dessensibilização. Um exemplo ótimo é a gente imaginar as pessoas que moram perto do aeroporto, então tem som passando de X em X minutos e existe uma naturalização de modo que o avião passando vira som de fundo e você nem percebe, né? Então, esse é o exemplo perfeito de habituação. Não é que eu estou aqui ouvindo e estou me acostumando, né? Eu paro de prestar atenção. É como a nossa roupa encostando nas partes cobertas desde que a gente se vestiu.
Ou seja, existe uma estimulação e o cérebro deixa de perceber porque isso recebe um rótulo de irrelevante. O zumbido, provavelmente, sofre uma habituação natural para muita gente, né? Não é todo mundo que sofre com zumbido, mas quem sofre e quer induzir esse processo de habituação, se o zumbido é nesse tamanho... Dos 5 decibéis. Mesmo que para a pessoa que não foi procurar ajuda não sabe o tamanho, mas ela percebe nessa altura. Ter um som que é neutro para ela, esse aqui está incomodando, é o zumbido. Um som que é neutro para ela, colocado numa intensidade mais baixa, de modo que o cérebro perceba o zumbido e perceba esse outro mais baixo, pode, ao longo dos meses, não é um dia, induzir esse processo de habituação. Ou seja, o cérebro começa com esse negócio incomodando e esse negócio neutro para a pessoa. Mas isso pode mascarar o tratamento, porque daí você vai saber quando vai... Porque a ideia é a gente procurar tanir e diminuir esse negócio e sumir esse negócio, ou não? Então, meu plano A é pegar o zumbido e tentar abaixar. A gente consegue em todo mundo? Não. Qual é a taxa de sucesso, assim, de cura total? Tem? Cura total, eu diria uns 5%. Por isso os médicos são tão Mas negativos. De melhora, 85%. Uau! Ou seja, só 15% das pessoas não melhoram. Olha como muda o panorama. Muda o panorama. Tá? Porque o que acontece? Como eu vejo hoje as coisas. A pessoa está com zumbido, ela quer ajuda. Então, ela está aqui e na cabeça dela, no imaginário coletivo, a cura tá fácil. Como se fosse a cura da amidalite, da rouquidão. Tá fácil, né? No especialista. E daí ela ouve isso. Não é fácil, gente. Nem existe. E daí veio aquele bloqueio todo. Então, tratamentos, sejam eles quais forem, têm a intenção de tirar a pessoa daqui e fazer ela andar para frente. É o caminho. E quando a gente faz uma indicação de tratamento, Marisa, eu vou falar por mim, 30 anos estudando, eu ainda não sei aonde a pessoa vai chegar. Eu só sei que ela tem que ir. E aí a gente vê como cada via auditiva responde de uma maneira diferente, que é a heterogeneidade. Então, na próxima consulta, a gente vai ver o quê? Quanto que você foi para frente? Quanto que você acha que melhorou? 30%? 50%? Vamos mais? Então, a cura, para a gente, é uma palavra, é uma celeuma. Por quê? É uma palavra que é o sonho de consumo, mas ela reflete o 100% de melhora sem recaída. Como se não tivesse nunca tido. Como se não tivesse nunca tido. Então, a cura pra gente, nós temos 3 publicações agora de cura, né? A cura pra gente é pelo menos 6 meses sem zumbido. Aí, eu começo a considerar cura. Então, não basta ficar uma semana sem zumbido, que já é um resultado maravilhoso. Mas como eu sou a pessoa que tem que convencer os céticos de que cura existe, o meu critério de rigor é bem forte. É altíssimo. É altíssimo, porque é para as pessoas acreditarem. Agora, mesmo antes da cura, você não acha que quem está incomodado, se melhorar 50%? Nossa Senhora, já é uma maravilha. É isso que todo mundo me responde. Então, por que a gente tem que ter essa frase? Zumbido não tem cura, que faz todo mundo ficar parado na estaca zero. Não dá para entender. E que pode eliciar a manutenção de estados depressivos, porque a desesperança está associada à depressão. Claro, e a pessoa que tem zumbido e não dorme bem, você já viu alguém ficar normal quando não dorme bem por muito tempo? Absolutamente. Então, é muito lógico o que acontece com as pessoas quando elas vão entrando num quadro de saúde mental alterada, por falta... Lógico que existe o jeito da pessoa reagir, mas por falta de conhecimento. Por pesos e pesos e pesos que são agregados, ativa aquele sistema límbico, né? Nos primeiros 5 segundos da manhã, que acorda com zumbido, a pessoa já fala assim, nossa, meu dia já vai ser horrível, né? Então, é uma bola de neve para muita gente. Pode desencadear, inclusive, um transtorno somatoforme, né? Aquela questão da ansiedade ligada aos estados físicos. Com certeza, com certeza. Então, vamos lá. Como é que começa a jornada de alguém? Eu imagino que deva ter um subdiagnóstico aí enorme. Não sei quantos anos a pessoa demora para chegar em um especialista. Mas digamos que então chegamos. Tô aqui,
Você vai fazer a primeira consulta e aí? O que acontece? Anamnese, né? Pela anamnese a gente vai diferenciar anamnese e exames complementares. O que é o zumbido que vem por problema do ouvido? O que é o zumbido que vem por problema de fora do ouvido irradiando para o ouvido? Né? Do mesmo jeito que o infarto pode irradiar a dor para o braço esquerdo, o zumbido no ouvido pode ser irradiação aqui da ATM, do pescoço, do sistema digestivo e do emocional. Minha nossa. O ouvido é o órgão de choque, só que ele não está doente, ele só recebeu, né? Então, pela anamnese e os exames complementares, a gente faz essa divisória. E aí a gente vai tratar de acordo com a divisória. Né? Então, como é que eu vou deixar alguém com a musiquinha, com o som da terapia sonora, se o zumbido dele for por abuso de café ou por intolerância a glúten? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Né? Como é que eu vou deixar com um sonzinho só se a pessoa tem uma perda de audição e ela precisa de um aparelho auditivo? Entendeu? Então, a questão acho que o paralelismo com a dor é perfeito. Como é que eu vou ficar dando analgésico para todo mundo de repetição, se o analgésico pode dar efeito colateral e se às vezes a causa é, por exemplo, ortopédica e eu tenho que consertar algo na coluna cervical para a dor melhorar? Né? Então, eu acho que esse é o grosso da medicina. E tem medicação que você indica? Tem. O que se usa, assim? Tem vários, para a parte... quando a gente vai abordar a parte física, eu tenho vários medicamentos que a gente pode usar. E olha que curioso, nenhum nasceu para zumbido. Olha... Como o zumbido é um ritmo acelerado... alguns medicamentos que desaceleram esse ritmo acelerado podem melhorar parcialmente ou às vezes totalmente o zumbido, tá? Mas é um ritmo acelerado de onde, assim? Das hiperatividade das células auditivas disparando mais impulsos elétricos para o nervo auditivo e para o córtex. Então, uma hipersinaptização, né, dessas células. Um aumento de disparo, vai mandando mais coisas via nervo auditivo e córtex auditivo, porém, quanto pior o significado do zumbido para o paciente... Nossa, outro dia um paciente me falou assim, nossa, daqui é uma prisão. Você fica preso no som. Isso é uma prisão, mais ele ativa o córtex pré-frontal, mais ele ativa o sistema límbico e sinapticamente fica o som do zumbido toma conta dentro do cérebro da pessoa. Ela acorda com o zumbido, ela vai trabalhar com o zumbido, ela volta para casa com o zumbido, percebendo o tempo inteiro. Então, você tem medicações que conseguem diminuir essa hiperatividade celular. Sim. Na transmissão de impulsos elétricos. Sim, exatamente. Então, alguns medicamentos que podem funcionar para ansiedade, funcionar para depressão, que podem funcionar para convulsão. Convulsão é outro ritmo acelerado. Então, anticonvulsivantes, historicamente, podem melhorar o zumbido, né? Mas a gente tem outras maneiras de melhorar com medicamento, que é cuidar da parte circulatória, cuidar daquela santa artéria única ali que irriga o ouvido, né? Que é isso que a gente também faz nas pessoas que têm o zumbido por diabetes ou pré-diabetes, zumbido por hipertensão, zumbido por pós-Covid, que é uma coisa vascular, né? Acontecendo. Vamos cuidar da circulação também. Então, medicamentos podem ser usados, a terapia sonora, que não precisa ser com ruído branco, tá? Naquela sua pergunta que eu comecei a explicar, o zumbido, um som neutro, que pode ser som de natureza, pode ser uma música sem voz, porque a música com voz chama muito atenção, né? Não costuma ser neutro. Música de elevador, né? Isso, perfeito, né? Podem ser sons que são neutros para as pessoas, tá? Não, porque o ruído branco às vezes irrita algumas pessoas. E se irrita, não funciona como tratamento porque não tem aderência. Entendi. Tá? Então, os medicamentos, a terapia sonora, a TCC eu acho bárbara, o mindfulness eu acho bárbaro também para mexer com sinapses, né? É lindo o trabalho do mindfulness. E o mindfulness, nessa história da dessensibilização, como você faz um manejo atencional,
né? O mindfulness, ele é um treino de atenção. Total. Né? Você fica ali na atenção plena, mas você consegue ganhar essa dimensão de conseguir mexer com a tua atenção. Talvez você possa diminuir um pouco o hiperfoco no zumbido, né? Aliviando um pouco, talvez, essa carga emocional, né? Com certeza. Quando eu comecei a pegar uns pacientes que falavam assim, eu meditava e eu parei de conseguir meditar, eu deixei de conseguir porque o zumbido me atrapalha, eu falei, nossa, faz sentido, né? Até vir o primeiro paciente que falou assim, meditação é tão importante para mim, que quando o zumbido tá alto, eu medito nele. Exato. Eu pego o zumbido e mindfulness nele. Eu falei, que coisa genial. Aí eu passei a divulgar isso daqui para todo mundo que fala que não consegue. Porque a meditação mindfulness tem o grosso o aqui e agora, sem julgamento. Com curiosidade e atenção, sem julgamento crítico. Sem julgamento crítico. E se a pessoa tenta, ela se abre para essa opção e tenta 5 minutos, 10 minutos, ela pode ir tirando a atenção do zumbido, né? E tem outra coisa também que me vem à mente aqui te ouvindo, que o medo do desconhecido é unânime, né? Muita gente tem medo do desconhecido. Então, eu acho que quando o zumbido passa a ser conhecido, ou porque a gente faz um caminho de levar informação, seja para profissionais de saúde, seja no grupo de apoio para o público, e a pessoa se permite parar de fugir do zumbido, né? Perfeito. Vamos encontrar com ele. Vamos encontrar e olhar para ele por todos os lados. Fazer com que ele seja conhecido. Você faz isso via psicoeducação e via, então, que psicoeducação, né, a gente leva a informação. E também via essa experiência de conseguir sentar e tomar um café com ele. Estender o tapetinho de boas-vindas. Vem cá, zumbido. Deixa eu cuidar de você, eu estar com você pra gente se conhecer melhor. Metaforicamente falando, existe um otorrino inglês fantástico que já se aposentou, trabalhou muito tempo com zumbido. Ele tinha uma fala que era o Meet your tinnitus for 5 minutes. Oh my God. Encontro com um zumbido de 5 minutos. E é exatamente como se você marcasse no relógio. Vamos ficar olhando para um desconhecido e ver. Só ver se a pessoa é alta, baixa, magra, gorda, feia, bonita. Vamos só olhar, sem julgar, né? Sem falar, nossa, que feia, nossa, que gorda. Nossa. É sem julgar. E quando, depois desses 5 minutos, por uma semana, ele sugeria isso. Por uma semana, passe 5 minutos por dia com o seu zumbido. Né? Tipo, toma um café com ele, né? Café não que dá zumbido, boba. Só abuso. Suco de alguma coisa. Só abuso. Vem não tira todo mundo. É uso com moderação. Até 3 cafés por dia, né? Você tá generosa, mas eu sou. Adoro. Eu sou generosa. A ideia é que é uso com moderação, né? Mas, de qualquer jeito, essa desmistificação do zumbido, que é super simples, pode surtir efeito nas áreas de atenção. Mas o que a pessoa faz? Foge. Esse zumbido é tão horrível que procura todos os sons para mascarar. Que é a aversão, né? A gente entra em aversão. Exatamente. Exatamente. Luta ou fuga. Exatamente. Né? Então tem muito trabalho para fazer e tomara que essa entrevista aqui, né, aumente o seu alerta aqui, mais pessoas comecem a procurar ajuda de mindfulness nas suas instruções, né? Porque é algo que você também vai poder ajudar. Como eu falo, tem espaço para todo mundo. O que eu percebo, assim, meu interesse cresceu, né, em função do consultório mesmo, né? Então, assim, eu percebo que o zumbido, ele desperta a impotência. A pessoa se sente muito refém daquela situação. Especialmente os que nunca sentiram nada e aí, de repente, sabe, nenhum tipo de doença física mesmo. A pessoa é saúde ótima e, de repente, eclode um troço que você não controla, você não faz ideia do que é o desconhecido, o prognóstico é altamente desfavorável, e aí você fala, pronto, minha vida acabou. Você entra numa catastrofização, né, daquela situação que você tá. Isso te impede de buscar ajuda especializada porque você fica preso naquele... Você fica preso.
É exatamente isso. Por outro lado, Marisa, olha só, essa é a experiência de nós profissionais de saúde que lidamos com quem vem buscar ajuda. Mas eu vou te contar que tem uma pesquisa aberta, antiga, nos Estados Unidos, que saiu na rua perguntando, você tem zumbido? Sim ou não? Se você tem, você foi procurar ajuda? Moral da história. De todo mundo que tinha zumbido, só 20% deram um primeiro passo para procurar ajuda. Mas por quê? Porque o zumbido também pode sofrer habituação espontânea. Então, esse é o outro lado da moeda. E por isso que muita criança e adolescente tem zumbido e não vai buscar ajuda, porque o processo de habituação ocorre naturalmente. Mas aí tudo bem, então? Não é um problema? Tudo bem pelo lado do sofrimento, que é a catastrofização que você estava falando, né? O zumbido sozinho, eu acho que não tem esse poder de induzir a catastrofização de uma vez só. É preciso passar por processos, né? Então, se tem o outro lado, a gente precisa que nem a moeda olhar a cara e a coroa do zumbido, né? Não basta ter zumbido e falar, nossa, a vida é muito sofrida. Como existe essa tendência natural do cérebro pegar estímulos constantes e deixar ali na gaveta, né? Porque ele lida com outras prioridades, acho que olhar para o que é tudo que acontece no paciente que vai para a catastrofização. Foi o zumbido que levou ali? Ou é um modus operandi de pensar com outras coisas, mesmo que ele não tenha ficado doente antes? Entende o que eu quero dizer? Super. Porque é um padrão, né? É um padrão. É uma distorção cognitiva que é habitual na pessoa, eventualmente, de catastrofizar. Exatamente. O que a cerca. E talvez pouco contato com frustração, baixo limiar, sabe? De lidar com frustração. Tem várias coisas aí envolvidas. Isso, então, acho que faz parte de um perfil comportamental com outras coisas e o zumbido vai nesse mesmo modo. Né? Eu sei que eu tenho alguns pacientes, aliás, para todos eles, a gente pergunta como a pessoa se caracteriza emocionalmente, nas palavras dela, né? E vira e mexe, tem pessoas que falam assim, eu sou muito catastrófica. Eles usam essa palavra? Já vem com essa palavra. Eu sou muito catastrófico, né? Que é uma palavra muito típica da TCC, né? Que é terapia cognitivo-comportamental. Provavelmente é quem já teve contato, né? Sim. Exatamente. Eu sou muito catastrófico. Ok, então o que a gente vai imaginar? Que o zumbido vai ser tratado por essa pessoa de modo catastrófico. E existe uma relação entre zumbido e labirintite? Sim. Anatomicamente, o ouvido interno tem duas partezinhas. A da frente, a cóclea, é a da audição. Então, aqui, em geral, tem perda de audição e zumbido. E a de trás é o labirinto. Aqui, em geral, tem a tontura, a vertigem, a labirintite. Tá? Então, anatomicamente, alguns agressores podem comprometer as duas partes do ouvido interno. Então, a pessoa tem zumbido, perda e labirintite, né? E a vertigem no pacote. Quando o agressor só agride a parte da frente, em geral é zumbido e perda de audição. Só agride a parte de trás, é só tontura. E existe aparelho para o zumbido? Tipo, aparelho auditivo? As pessoas têm um preconceito com aparelho auditivo gigante, né? Pois é. Até mexe no celular hoje em dia, no aplicativo, é legal até. Super. Menina, olha, a tecnologia de aparelho auditivo melhorou muito. Para mim, que estou há 30 anos, eu vejo que, estudando isso, eu vejo que de 2010 para cá é outro mundo, é outro nível de satisfação das pessoas. Não parece mais. Esteticamente, a limitação melhorou muito. Né? Em termos de função, de agradar o jeito de se ouvir por aparelho auditivo, também melhorou muito. Mas o estigma ainda é forte. Por quê? Aparelho auditivo é associado à velhice. E daí muita gente não quer encarar. Velhice, né? Ou doença, né? Mas eu acho que mais velhice. E a vergonha da imagem, da autoimagem perante os outros. Eu acho que... E o medo de sofrer preconceito. Acho que tem muito... Eu vou aparecer de aparelho no trabalho, o que vão pensar? Né? Então, eu acho que tem vários lados. E por isso, hoje, um trabalho bem feito com aparelho envolve um teste gratuito numa empresa boa, para a pessoa
levar para casa e experimentar sem compromisso. Aí isso eu achei lindo, né? Porque permite... Vamos pôr. Se quiser, não conta para ninguém que vai testar. Vamos pôr, vamos ajustar para a audição, para o zumbido, né? Dá para fazer ajustes para o zumbido e leva para casa e vê. Se você gostar depois, você decide. Se você não gostar, você devolve, tá tudo certo. Então eu posso fazer uma regulagem ali que alivia o zumbido também? Pode. Como o zumbido muitas vezes está associado a região do ouvido que tem perda auditiva, quando você corrige o aparelho para melhorar a perda, o zumbido já pode melhorar por tabela. Se não melhorar, o próprio aparelho solta, emite um sonzinho para se colocar abaixo do zumbido, como se fosse o ruído branco que você estava falando. Muito inteligente, né? Agora, prático. Uns 20 mil, assim? É caro. É caro, né? Caro, Esse do celular eu sei que é uma bica. Então, a tendência está indo para isso, né? Para fazer uma como é que chama? Uma conectividade do aparelho muito mais fácil, o controle na mão do paciente, não mais no fonoaudiólogo, né? Então, uma liberdade com conectividade. Então, toca o telefone na sua bolsa, se você está de aparelho, fala aqui no seu ouvido, né? Mas, de fato, isso custa. Eu acho que, como eu vejo muita resistência financeira, né, aos pacientes, e às vezes a gente entende perfeitamente, mas às vezes a gente fica nessa coisa, putz, mas essa pessoa precisa. Seria perfeito. Seria perfeito. Então, acho que um jeito que eu aprendi a pensar para mim é o custo X do aparelho, de um par de aparelhos auditivos, né? Não é barato, ainda precisa do par. A gente precisa pensar nele em 5 anos, que é a vida média, né? Do aparelho. Então, dependendo de como você organizar o seu raciocínio em relação ao custo que você está tendo, você vai acomodar isso, é X por 5 anos, é tanto por ano, por mês, e fica uma conta, às vezes, que é mais fácil da gente entender, né? E talvez a empresa faça um financiamento, sei lá como é que dá para fazer isso, Empresa, sabe? Banco do Brasil, isso tudo. Eu acho que o financeiro é algo para... Com certeza se pensar, mas eu acho que antes do financeiro precisa vir esse test drive, que é para a pessoa poder ter o acesso à percepção para depois definir o financeiro. Então, às vezes, a gente vê que as pessoas ficam com medo do financeiro e nem vão fazer o teste. E daí não vão nem saber se ajuda ou se não ajuda, né? Porque se você vai fazer o teste e ver que ajuda no seu caso, aí vamos fazer uma vaquinha na família. Vamos organizar aqui, vamos levantar fundos. Dá um jeito, porque muda a vida, né, Porque Tani? pode mudar a vida. E quanta gente que resiste, e daí até a hora que fica ruim, aí a família fala assim, pai, mãe, tá difícil. Aí a pessoa vai testar e fala, nossa, se eu soubesse, eu teria vindo antes. Essa frase é de doer meu coração. Falei, não. Então, a gente tem que ser uma ponte, né, para a pessoa. Me conta, assim, um caso que para você foi emblemático nesses 30 anos, né, de carreira dedicada ao zumbido. Tem algum caso que você olha e você fala, gente, isso aqui o prognóstico era ruim, mas olha aqui, e... Eu conto. Uma senhora que eu atendi na época, no Hospital das Clínicas ainda, 73 anos, linda de morrer. Ela deve ter sido de parar o trânsito na juventude, assim, linda, estilosa, com surdez profunda, bilateral, por causa de uma doença progressiva, tá? Então, ela fazia leitura de lábios. E me mandaram ela para o grupo de zumbido, porque ela estava esperando uma cirurgia para fazer no ouvido, de implante coclear, mas ela estava alucinando com o zumbido. Ai. Então, assim, caso péssimo, péssimo. E eu tentei 3 medicamentos, uma sequência de 3 medicamentos, porque ela vinha com os filhos e tal. Mas a minha mãe fala muito do zumbido e não sei o que, não sei o que. 3 medicamentos, na terceira ela virou e falou assim, mas doutora, não tá adiantando nada, vira e mexe eu tenho crise de zumbido. E eu falei assim, o que eu vou fazer? E eu virei para ela, dona Lerner, ela falou assim, eu falei, manda um beijinho dona pra Lerner, ela. Ai, dona Lerner ou os filhos, um beijo, né? Eu falo porque tinha 73 anos lá atrás, né? Eu realmente nem sei se ela tá viva, mas, se ela, fica um beijo para onde ela estiver. Ela tá ouvindo. Exatamente, né? Mas daí ela virou
Eu falei, putz, dona Lerner, eu não sei mais. E naquele tempo eu nem tinha opção dentro do Hospital das Clínicas e tal. Eu falei assim, eu acho que eu não tenho mais o que fazer pela senhora, porque tá difícil pensar nesse zumbido sumir. Ela virou para mim e falou assim, não, doutora, mas eu não quero que ele suma. Como assim? Eu fazendo todo o esforço para ver se dava o impossível. Eu falei assim, não, eu queria só que ele não tivesse crise. Porque se o meu zumbido sumir, aí eu vou me achar surda total. Gente, olha isso. Eu fiz uma cara de paisagem que acho que foi a que mais me exigiu até hoje, né? Eu falei, todo mundo passava comigo para se ver livre do zumbido na crença dela. Não, se eu ficar sem, eu não ouço nada. E ela já tinha surdez profunda. Então, isso mostra que o sofrimento está muito associado... O sofrimento é individual e ele está muito associado às crenças da pessoa. Olha, e quem somos nós quando chegamos com a ideia de acabar com o sofrimento, às vezes por algo invasivo, que são medicamentos que dão efeito colateral, quando a pessoa quer menos do que o que a gente está pensando em fazer. Porque a tua percepção, né? A tua construção daquele assunto. E a partir da dona Lerner, que foi um marco na minha vida, eu passei a perguntar para todo mundo, qual que é a sua expectativa com essa consulta de hoje? E daí a gente ajusta. E eu mesma me freio quando eu tenho um ímpeto muito... Não, vamos, né? E às vezes a gente tem que realmente ajustar para aquilo que a pessoa está esperando da gente. Porque muitas vezes o que ela quer é o que ela precisa. Exatamente. Né? Talvez nem em termos médicos, mas em termos emocionais, em termos de quem ela é, do que ela, né? Nossa, que lindo! Olha, são muitas vivências, mas enfim. Adorei. Fiquei emocionada com essa história. Tá bom. E aí, assim, ó... conselhos da doutora Tani, que é uma especialista... Né? Quando uma pessoa assim, ela acabou de perceber, então, que tem algo errado, o que ela deve fazer? Primeiro, quando ela percebe que tem algo errado, e antes, há alguma profilaxia, algum jeito de você se cuidar para não chegar nisso? E depois que chegou, então conta. Vamos lá. Profilaxia, prevenção, amo de paixão. O que pode ajudar os ouvidos de todo mundo desse planeta? Cuidado com o ambiente barulhento, seja na profissão, seja no lazer. Protetor de ouvido, quando for nas baladas, fone de ouvido ou qualquer outra coisa na metade do volume que o aparelho pode te levar. Na metade dá para ouvir muito bem. Água, hidratação. Água melhor, olha lá, tintinha aqui, ó, brinde de água é chique no último, né? Hidratação deixa as células trabalhando muito melhor do que desidratação. Comida de verdade, alimentos saudáveis que deixam os nossos santos vasos sanguíneos em melhor estado por muito mais tempo. E uma válvula de escape para gerenciar todo o estresse que todo mundo tem, inclusive crianças. Prevenção de zumbido e de perda de audição. Agora, já tá com zumbido? Eu sou suspeita. Procure ajuda médica e faça a investigação das principais causas. Se for uma bobagem a causa, for tranquila, olha, for cicatriz de um trauma acústico, foi cicatriz de um remédio que tomou na juventude, mas não tem nada a mais, aí a pessoa pode, na boa, tentar se adaptar, não fazer tratamento se não quiser. Mas é só com a avaliação médica que a gente vai conseguir triar o que é tranquilo e o que não é tranquilo, que precisa tratar o quanto antes. Mas assim, dentro da avaliação médica, porque tem lugares que não tem um especialista de zumbido. Vai ter um otorrino que é um otorrino de família, nada contra. Mas quais são os exames, então, que precisam ser pedidos, digamos assim? Esse daí que você falou do volume do zumbido, eu não fazia ideia que existia isso. Para todo mundo, a audiometria, tá? Que é a medição do nível da audição. E a acufenometria realmente não é um exame conhecido e ele não é autorizado pelo plano de saúde, o que é pior
para os centros de saúde. Eu vim do Hospital das Clínicas, a gente não fazia lá. Tá aí uma briga para alguém fazer. Uma briga, exatamente. Plano de saúde, como assim? Exatamente, né? Se não é reconhecido, não tem um código, não tem permissão. Então, quem faz, em geral, faz particular, tá? Mas audiometria, pelo menos, precisa fazer, porque o zumbido costuma ter vínculo com a perda auditiva, como a gente conversou. Exames de sangue, checar metabolismo. Anemia, colesterol, triglicérides, alterações da tireoide, deficiências de vitaminas e minerais. Isso pode influenciar? Tudo isso pode influenciar. Pensa que nem dor. Dor é o sinônimo do zumbido para a gente entender o tamanho da avaliação médica que precisa ser feito na primeira consulta. Então, com essa parte, exame de sangue e audiometria, já dá para descobrir muita coisa. E aqui, assim, ver se o dente está comido de ATM, isso tem a ver? Não muito. Isso assim. pode ter a ver, mas aí é na anamnese, né? Você tá vai ver, o zumbido é desse lado, esse lado é o que mais dói, tem dificuldade para abrir a boca, aperto muito os dentes. Então, você vai direcionando pelo raciocínio da anamnese. Tá? Então, aprender a pensar, encaixotar as coisas, engavetar as coisas no zumbido é parte da anamnese e isso todo mundo pode fazer, todo médico pode fazer. Só precisa, porque a anamnese faz parte de qualquer atendimento. Claro. Né? É que quanto mais você aprofunda na anamnese, mais você descobre pela anamnese. Mas o básico é anamnese, audiometria e exames de sangue. E você dá formação para médicos sobre a especialização de zumbido? Eu faço mentorias. Tanto para médicos como para fonos. Acho que isso é importante, né? Médico... Qualquer coisa... Uma prevalência dessa que você me falou. Exatamente, qualquer coisa. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma aula de zumbido no curso de otorrino dos alunos do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Muito pouco. Mas, pelo menos eles vão ouvir falar de zumbido. Para residência médica, a gente dá 2 aulas no ano. E aí, o que eu faço eu trabalhei bastante na pós-graduação, mas agora eu já saí. E o que a gente faz? Todo o Congresso Nacional e Internacional do Zumbido, estou eu lá fazendo alguma coisa. Nos congressos nacionais, Marisa, fala de zumbido, a sala enche. Porque os médicos estão precisando buscar informação. Não é nem que eles gostam. Estão precisando, porque é muita gente que bate na porta deles, doutor, estou com zumbido, né? Então, é muito interessante, porque a otorrinolaringologia é procurada pelas cirurgias. Na hora do congresso, as nossas salas estão sempre cheias. Olha, nem sei. Que delícia. E você fala, né? Super bem. Eu falo com o coração, então o olho brilha médica, e vai, flui. Médica com, sabe, aquele M maiúsculo de carinho. Adorei, uma energia maravilhosa. Obrigada. Olha pra sua câmera, dá um recadinho pra galera que precisa de uma luz, porque você é luz. Bonitinha, obrigada. Luz, luz é ela, né? Gente, pra quem tem zumbido ou conhece alguém que tem zumbido, pode ser mais leve, mas existe um caminho a ser seguido. O primeiro é sair de casa e procurar ajuda. O segundo, para quem gosta, para quem tem um Instagram, a gente tem um trabalho voluntário todo santo domingo às 17h17. Posso falar disso? Pelo amor, fala o Instagram. Né? Então, é o Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, onde a gente faz esse trabalho de coração, que é no @doutora.taniganssanches. Pode sair ali depois escrito, porque pode com esse sair, nome, eu vou colocar na descrição. E sabe uma coisa, antes de encerrar, eu preciso falar, né? O GANS, que é o sobrenome dela, é o Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Você imagina se ela fosse Gant em vez de GANS. Não ia dar certo, você ia ter que procurar outra abordagem médica. Tá vendo? Olha como é o universo, não é uma loucura? É uma loucura. Se a gente parar pra pensar nos detalhes, pra gente que gosta, né? Essa atenção aos detalhes do universo faz a vida ficar mais bonita. E tem que ter fé, não é? Uma dimensão de fé muito importante, espiritualidade, acreditar com certeza. Que esses desafios vêm pra gente melhorar, de alguma maneira. Com certeza. Há muitos anos a espiritualidade é um instrumento para melhora da medicina. Há muitos anos. E graças a Deus, boas faculdades nacionais e internacionais dão valor para isso,
para as pessoas que são céticas, né? Porque quem é cético está numa dor do preconceito enorme. Hoje eu tenho pena, né? Já tive raiva, hoje eu tenho pena. Mas enfim, tudo na sua hora. Bora né? na compaixão, Tanina. Bora na compaixão, tô Obrigada com você, pela com sua certeza. Eu que agradeço. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Ela é preciosa. E lembra, cuida de você. E caso você ainda não tenha se inscrito e quiser, você já sabe o que fazer. Beijão.